Há 2 semanas atrás nós começamos uma ministração, uma palavra sobre graça. E hoje então, para fazer uma pequena distinção, vamos usar o tema Graça parte 2. Depois terá a terceira parte, Graça parte 3. Alguns irmãos já estão cobrando de espírito, isso tem que ser um livreto, pelo menos para a gente ter na mão, para a gente poder ler, consultar. Então vale muito a pena. Eu tenho usado nessas ministrações um material que eu recebi do pastor lá dos Estados Unidos, pastor Tony. Ele ministrou em cima desse tema, edificou muito a minha vida. Eu tenho compartilhado, tenho dividido com você aquilo que eu recebi através da ministração dele. Graça, parte 2. E nós usamos o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Jesus respondeu, escrito está. No momento da tentação, Jesus diz, escrito está, nem só de pão ou não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela tem doutrinas. Doutrinas são verdades, são pilares, onde eu e você aprendemos e fortalecemos, fortificamos a nossa vida cristã. E aí, por exemplo, tem uma doutrina que é fé. Fé é uma doutrina, salvação é uma doutrina, louvor e adoração é uma doutrina, comunhão é uma doutrina, amor é uma doutrina, graça é uma doutrina. Então são várias doutrinas bíblicas, ok? Eu e você não podemos nos ater apenas em uma. A nossa igreja vai trabalhar com fé. Então a nossa igreja vai trabalhar com fé e fé e fé e fé e fé. E aí então você não está se alimentando de toda a palavra, mas apenas de uma medida, de uma porção, de uma expressão da palavra de Deus. E aí você vai ser como um siri, né? Vai ter uma área da sua vida, uma pata bem forte, bem grossona, e uma bem raquítica, porque você não alimentou de toda a palavra, né? Uma área você é um gigante, e outra área você é um pigmeu, né? Então não pode ser assim. Então nós precisamos nos alimentar de toda a palavra de Deus, nos fortalecer de toda a palavra de Deus. A primeira parte eu quero recapitular um pouco da mensagem anterior. Eu quero usar como título a abundância da graça, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só, Adão e Eva, a morte reinou, dominou, governou, impôs, por meio do erro de Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Deus colocou a abundância da graça, uma imensa provisão à nossa disposição. Mas nem todos acessam a imensa provisão da graça. Somente aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, o dom da justiça, reinarão em vida aqui na terra, por meio de um único nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amados, quando a palavra de Deus nos instrui dizendo que a graça é abundante, isso significa que muitos cristãos recebem mais e mais e mais da graça. E alguns cristãos recebem algumas expressões, recebem alguns aspectos da graça, e não essa imensa provisão, e não essa abundância. A palavra de Deus está dizendo que a graça deve permear todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, tudo. Quais áreas? Nós vamos trabalhar em 5 áreas. Nós vimos 3 na primeira mensagem, que é a graça salvadora, a graça que nos salva, nós somos salvos pela graça, a graça santificadora, a graça que nos santifica, nós somos santificados pela palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos orienta. E quando eu e você abraçamos, admitimos a palavra de Deus como nossa palavra e começamos a pautar as nossas decisões, a nossa existência de acordo com a palavra, isso nos santifica. Porque nós estamos nos alinhando, estamos no prumo da palavra. É isso que nos santifica. Quando a palavra de Deus passa a ser nossa palavra. A terceira expressão da graça é a graça que prospera. Nós somos enriquecidos através da graça para sermos generosos. Depois queremos ver hoje a graça que nos protege e a graça servidora, a graça para servir. Esse pastor, o Dr. Tony, ele define um pouco, ele fala um pouco sobre graça. Ele diz assim: a graça
é o poder que flui de Deus para nos suprir em todas as áreas da nossa vida. Graça é tudo aquilo que Deus tem e que Jesus pagou e nos ofertou e disponibilizou a nós. Isso é graça. Graça é todo o poder de Deus disponível a nós, pago por Jesus. Pago por Jesus. Isso é graça. E nós precisamos aprender a receber a graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira manifestação da graça é nos salvando. Nós estávamos na perdição eterna, no império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. A graça salvadora, pela graça somos salvos, mediante a fé. Então, é o poder de Deus nos salvando. Isso pela graça. Esta é a primeira manifestação da graça, a graça salvadora, que nos leva a ter acesso à vida abundante, à vida eterna, à vida espiritual, à nova criação. Passamos a ser filhos de Deus por causa da graça salvadora. Mas depois de recebermos a graça salvadora, necessitamos avançar para desfrutarmos de mais graça, mais abundância. Em segundo lugar, nós estudamos a expressão da graça, que é a graça santificadora. A graça santificadora nos dá acesso à vida santificada. Lembrando que a palavra santificar ou santificação, ela tem vários sentidos. E nós trabalhamos em 2 sentidos. Santificar é limpar, lavar, limpar. E santificar também é separar. Santificado é aquele que está limpo e separado. Não é somente separar de, mas é separar de para. Nós fomos separados das trevas do mundo para o reino da luz, para Deus. Isso é santificação. E para vivermos esta vida de santidade, a Bíblia diz que isso é graça, é a graça santificadora. Essa graça, ela nos ensina a rejeitar as paixões mundanas e toda sorte de impiedade, toda sorte de pecado, toda sorte de maldade. Essa graça nos ensina a vivermos um estilo de vida que agrada a Deus. A graça salvadora nos colocou no reino de Deus. A graça santificadora nos ensina como viver no reino de Deus. Como é que nós vamos viver esta vida no reino de Deus? Aleluia! A santificação é ensinada, como eu disse, pela própria palavra de Deus. A graça santificadora nos ensina pela palavra de Deus a rejeitar o pecado, a rejeitar o mundo. Quantos de vocês sabem que diariamente eu e você precisamos dizer não a algumas coisas? Você precisa dizer não. Alguém vem fazer uma fofoca para você, você diz não e vira as costas. Você precisa aprender a dizer não a algumas coisas. Você recebe no WhatsApp umas coisinhas tal, diga não, apague, não mande para ninguém. Né? Então nós precisamos dizer não a algumas coisas. Isso a palavra de Deus nos ensina, isso é a graça santificadora. A graça nunca é a permissão divina para fazermos o que é errado. A graça é a capacitação divina para fazermos o que é certo. Deixa eu repetir isso para você. A graça nunca é a permissão divina para fazermos o que é errado. A graça é a capacitação divina para fazermos o que é certo, para fazermos o que é correto, para fazermos o que devemos fazer. A graça não é para sobrevivermos. Agora que eu sou salvo, se eu pecar Deus me perdoa, se eu pecar Deus me perdoa, então eu vou viver a vida assim. Isso é tentar sobreviver. Você não vai reinar em vida. Você não está reinando. Por isso que precisamos da graça santificadora. A graça é não é para sobrevivermos, é para reinarmos. Reinarmos sobre a perdição eterna, sobre o pecado, sobre a escassez, sobre as lutas, sobre o egoísmo. E a terceira expressão da graça que temos estudado é a graça que nos prospera, é a graça que nos enriquece. Queridos, ter bens materiais é uma dádiva de Deus, é uma graça divina. Precisamos entender isso. É uma dádiva de Deus.
2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Deus é poderoso para o quê? Fazer que toda a graça seja acrescentada. Para quê? Com que propósito? Para que em todas as áreas, em todas as coisas da vida, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, ter tudo o que é necessário, a Bíblia chama isso de prosperidade. O que é prosperidade? É ter o que eu preciso. O que é abundância? Quando eu tenho o que eu preciso e mais, e sobra para poder dar para os outros. Isso é abundância. Então a graça, olha o texto mais uma vez por gentileza. Em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha o que esse texto está dizendo. Deus está dizendo assim, olha, eu vou dar para você ter o que é necessário e para que você possa transbordar em boas obras. Queridos, existem somente 2 tipos de pessoas na face da terra: os que ajudam e os que necessitam de ajuda. Que grupo você quer pertencer? Deixa eu repetir. Só existem 2 grupos de pessoas na face da terra: os que ajudam e os que necessitam de ajuda. Que grupo você quer pertencer? Qual? O grupo que ajuda. Porque se você decidir ser do grupo que ajuda, quem vai suprir, quem vai abastecer você é Deus. E se você decidir ficar no grupo que necessita de ajuda, quem vai ajudar você são as pessoas. E nem sempre as pessoas recebem de Deus e repassam para você. Nem sempre. Aqui então nós temos mais uma expressão da graça, a graça que prospera. A graça que se revela em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário. Olha o versículo 11, o versículo 11 é especial, parece que foi escrito hoje. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amados, isso eu não sei como explicar. Você precisa ler esse versículo e dizer assim: Deus, o Senhor está falando comigo, eu sou teu filho. Você precisa admitir isso. Eu sei que na sua mente existe uma fortaleza do inferno, do diabo, dizendo, não é bem assim, não, cuidado com isso, olha. Por isso que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza na nossa mente. O que é fortaleza? É um conjunto de ideias, de pensamentos que você reputa como verdade. Mas se a palavra de Deus diz uma coisa, e isso diz contrário à palavra de Deus, então você tem que derrotar essas fortalezas. Você tem que destruir essas fortalezas, levando os pensamentos em obediência a Cristo. A palavra de Deus é verdade, eu conheço a verdade me liberta. As fortalezas são mentira, eu coloco fé na mentira, eu creio na mentira e eu me escravizo. Olha o que diz o texto, por gentileza. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quando você está orando, fala assim, Deus, está escrito na tua palavra. O Senhor disse, Deus, está escrito que eu sou enriquecido de todas as formas. Deus, eu preciso experienciar essa verdade na minha vida. Na vida do meu esposo, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus amigos. Deus, eu preciso. Amados, diariamente eu oro por você em cima desse texto. Eu disse, Deus, eu não posso ter pessoas desempregadas na igreja. Eu não posso ter pessoas recebendo cestas básicas na igreja. Deus, eu não posso ter pessoas pagando aluguel a vida toda na igreja. Ele tem que ter a casa própria, Deus. Aleluia. Olha o que diz o texto. Para que vocês serão enriquecidos de todas as formas. Mas tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. Qual? Para que possam ser generosos. Não é para você comprar a terceira Ferrari. É para você ser generoso. O pessoal mandou um e-mail para mim. Pio, onde você comprou esse sapato bonito? Eu ganhei, alguém me deu. Não é para você comprar sapato bonito.
para que você seja generoso em qualquer ocasião, e por intermédio da sua generosidade, as pessoas louvam, as pessoas dão ação, têm ações de graças a Deus, têm louvor a Deus, exaltação a Deus. Por quê? Porque você foi generoso. Como é que eu aciono esta graça que me enriquece? Sendo generoso. Como que eu aciono a graça que me salva? Pela fé você é salvo. Como que eu aciono a graça que me santifica? Crendo na palavra e admitindo a palavra como sendo sua. Como que eu aciono a graça que me enriquece, que me prospera, Pio? Sendo generoso, tendo uma mente de pessoa generosa, não de pessoa mesquinha, não de pessoa sovina, não de mão de vaca, não sei lá o que mais. Queridos, e generosidade é uma graça, você precisa receber, e você precisa pensar como generoso, agir como generoso, se comportar como generoso. Eu disse para vocês a semana passada, retrasada, o meu pai, ele era uma pessoa extremamente generosa, mas extremamente generosa. O meu pai não entrava num culto que ele não ofertasse, mesmo se não fosse na igreja onde ele congregava. E não somente ele, mas ele queria que os 25 filhos dele também, não, 25 é brincadeira, nós éramos em 8, todos, ele colocava um dinheirinho, ele era mineiro tinha o jeitinho dele, ele enrolava o dinheiro assim, sabe, bem enroladinho na mão, e colocava na mão da gente e dizia assim, é para você ofertar. Aí você dizia assim, pai, mas ofertar por quê? Não, é porque o seu irmão tirou 10 em matemática. Não, porque foi aniversário do seu tio, foi aniversário da sua mãe, foi aniversário do seu irmão, foi não sei o quê. Ele sempre inventava uma razão para ofertar. Sempre. Pelo que eu me lembre, pelo que eu tenho de consciência, o meu pai, ele sempre ajudou alguém. Lá em Cruzeiro do Oeste, tinha um senhor, solteirão, estrangeiro, que tinha uma chacrinha, e ele conhecia esse homem, e todo o final de mês, ele ia lá fazer o rancho, comprar comida para nós, e ele comprava comida para ele também. E ele ia lá e levava. Todo mês, até aquele homem morrer. Mudamos de cidade. Ele encontrou alguém. Ele encontrou um casal lá, um senhor e uma senhora, que era da igreja. E todo mês ele comprava e levava lá. Todo mês. Generosidade é uma disposição. Sabe, é um modelo mental. Você diz, eu sou assim, pronto. Queridos, se você entender isso que eu estou falando, se o Espírito Santo de Deus te ajudar a entender isso, e se você começar a dar os seus primeiros passinhos de generosidade, se você não prosperar abundantemente, ouça o que eu vou falar, eu paro de pregar a palavra de Deus. Porque a Bíblia é mentira. Esse versículo é mentira. É muito sério, é a palavra de Deus. Não é homem que está falando. É a palavra de Deus. Olha mais uma vez o versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio. Intermédio de quem? Nosso, está falando do povo de Deus. Por nosso intermédio, a nossa generosidade vai resultar em ação de graças na vida dessas pessoas. Essa é a graça que prospera. Essa é a graça que prospera. E hoje nós queremos avançar e ver a proteção que temos através da graça, que é a graça protetora, e também uma expressão da graça, que é a graça servidora. Então, próximo passo, a graça protetora. No nosso viver diário, nós necessitamos de mais uma dessas expressões da graça divina. Além da graça salvadora, santificadora e da graça que prospera, necessitamos da graça que nos protege. Amados, nós precisamos da proteção divina. Amados, nós precisamos do cuidado de Deus nas nossas vidas. Precisamos. E é tão interessante essa expressão da graça, ela age,
ela age nos fortalecendo. Não é a graça protetora que coloca você dentro de uma redoma, né? E onde você tem área especial, onde os vírus não entram, as bactérias não entram, onde você está ali dentro. Não. A graça protetora, ela fortalece você para você beber coisas mortíferas e mal nenhum te suceder. Então a graça protetora não é que ela te protege e te coloca num cantinho, num guetinho, e você fica lá, sabe, protegido. Não. Ela te fortalece. Ela aumenta a tua resistência. Para quando alguma coisa for lançada contra você, isso não prospera contra a sua vida. Isso não derrota você, isso não vence você. Essa verdade está alinhada com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A proteção divina vem nos fortalecendo para avançarmos, para conquistarmos. A graça é o poder de Deus que flui do amor de Deus a nosso favor. E quando nós ouvimos e cremos e recebemos a graça, nós estamos recebendo a própria influência de Deus, é o próprio poder de Deus pago por Jesus, que está disponível a cada um de nós que cremos. A nossa proteção é Deus, por isso a nossa força está em Deus. Essa graça, ela abre os olhos do nosso entendimento para pararmos de lutar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas. Quando recebemos a graça protetora, não lutamos mais com aquilo que temos, lutamos com o que Deus tem. Não lutamos com o que podemos, lutamos com o que Deus pode. Não lutamos com o que sabemos, lutamos com o que Deus sabe. Nós ativamos a graça protetora em nossas vidas quando abrimos mão das nossas estratégias e confiamos somente e totalmente em Deus. Pio, quando que essa graça protetora começa a vir sobre a minha vida? Quando você deixa de confiar em você, na sua estratégia, na sua capacidade, no seu diploma, no seu network, nos seus relacionamentos. Quando você deixa de confiar nesse trem todo e confia só nele. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Aleluia! Aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! É assim, amados. Ativamos a graça protetora confiando em Deus. Eu não confio mais em mim. Irmão, irmã, deixa eu dar um conselho para você, como se fosse um vovô dando conselho para o netinho. Pare de confiar em você. Pare de confiar nas suas habilidades. Pare de confiar na sua capacidade. Pare de confiar no seu jeitinho. Eu manipulo aqui, eu mexo esse pauzinho aqui, mexo aqui e vai dar lá. Não dá. Você sabe que não dá. Pare de confiar em você. Aliás, uma posição mais elevada que um líder chega é quando as pessoas acham que ele é bobo. É a posição mais elevada. O pessoal diz: ele é bobo, ele é um trouxa, ele nem está vendo as coisas. Esse líder está lá em cima, está no topo agora ele está no topo. Agora ele está no topo. Do que você está falando, Pio? Davi não tinha chance alguma contra Golias. Tinha? Não tinha. Se Davi fosse lutar na sua própria capacidade, certamente ele seria derrotado. O rei Saul disse: Davi, você não pode vencê-lo. Golias disse: você não pode me vencer. E o próprio Davi sabia que não podia vencer Golias. Mas olha o que está escrito em 1 Samuel 17:41. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Pronto. Essa é a melhor posição para você estar. Quando alguém olha para você e não te dá um tostão furado por você. Pronto, você alcançou o topo da glória. Olha lá. A hora que o inimigo olha para você e diz assim: ele não sabe nem orar. Pronto, ele está derrotado.
Porque a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A hora que você chega assim e diz: Papai do céu, pronto. O universo está conectado com a terra. Olha lá, o texto diz: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz. Esse é rapaz. Esses pastorzinhos. Esse promotorzinho com essa biblinha lá em Curitiba. É só um rapaz, esses meninos. É só um rapaz. Ruivo, de boa aparência. Fez pouco caso dele, fez pouco caso de Davi. Eu vou lutar com a mão atrás aqui, ó. Amarra a minha mão aqui, ó. Segura aqui. Disse ele a Davi. Ele não só pensou, mas disse: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Pronto. Aí já saiu a luta, já não era mais terrena, já era mais, agora, celestial, espiritual. Agora era com os deuses. E disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Queridos, olha só. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Olha o que Golias disse para Davi: eu darei a sua carne, Davi, às aves do céu e aos animais do campo. A sua carne, Davi. Eu vou vencer você, Davi. Eu vou derrotar você, Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, com tecnologia, você é um ninja. Mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desviou. Davi disse: não sou eu, é Ele. Não na minha capacidade, na dele. Eu não confio em mim, eu confio nele. Aleluia! Irmãos, vocês têm 2 dias para a gente ficar aqui estudando esse texto? Tem 2 dias para a gente ficar aqui? É férias mesmo, né? Feriado aí. Olha o que Davi disse, voltando. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Espera lá. Golias nem sabia quem era Deus. Mas Davi disse que ele estava desafiando Davi ou desafiando Deus? Quando alguém desafia você, está desafiando quem? Quando alguém mexe com você, mexe com? Meu Deus. Olha lá. Hoje mesmo o Senhor o entregará, você, Golias, nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Mas Davi só tinha uma funda, só tinha um cajadinho. Vai cortar a cabeça dele como? Com a arma dele. Golias, você vai emprestar a sua espada para eu cortar a sua cabeça. Vocês não estão entendendo. As armas que forjarem contra você não vão destruir você. As armas que forjarem contra você destrói aqueles que forjaram estas armas. Ei! Meu Deus! Olha o próximo texto. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu. Você viu a diferença? Golias diz: eu vou dar o seu cadáver, Davi, às aves do céu. Davi diz o seguinte: sabe de uma coisa? Eu não vou vencer só você, Golias, mas eu vou vencer todo o exército dos filisteus. Eu vou dar os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, minha irmã, está na hora das pessoas saberem que você que você serve ao Deus vivo. Está na hora das pessoas saberem que você cultua e celebra ao Deus Criador dos céus e da terra. Está na hora das pessoas saberem que você reina em Cristo Jesus. Meu Pai, que coisa tremenda, amados. Coisa especial. Todos os que aqui estão, versículo 47, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Queridos, olha onde eu tenho errado.
Eu digo assim: Deus, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer assim, assim, aí vem a vitória. Mas não é assim que Ele concede a vitória. Não é por espada, não é por lança que o Senhor concede a vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, disse Davi ao exército dos filisteus e a Golias. Meu Pai, Ele tem um jeito dele de conceder vitórias a mim e a você. Ele nos protege, fortalecendo-nos. A graça protetora se manifesta fortalecendo-nos. Isto ocorre quando cremos, quando confiamos e dependemos totalmente de Deus e não em nós. Aleluia, aleluia. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim: o Deus de 50% de graça, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido durante pouco tempo, esse Deus os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e o porá sobre firmes alicerces. Cada verbo desse, restaurar, confirmar, dar força, pôr sobre firmes alicerces, cada verbo desse no grego, queridos, é um livro. A palavra restaurar ali no grego é catarse. Catarse. A palavra restaurar ali, no grego, é uma palavra fantástica. Catarzo. Catarzo significa restituir, significa emendar. Quando alguém faz uma fratura no braço, algum osso, e vai no médico, no ortopedista, o ortopedista diz o seguinte: vamos fazer a redução da fratura. É assim que o médico diz: vamos reduzir essa fratura. O que é reduzir a fratura? Vem do grego, catarzo. Reduzir a fratura é uma palavra grega. A medicina, os termos médicos são gregos. O que é reduzir a fratura? É colocar o osso no seu lugar. Isso é reduzir a fratura. Colocar aonde quebrou no seu devido lugar. Agora, isso é reduzir a fratura. Doutor Verde, conhece esse termo? Redução da fratura. Aí, ó. Se você é enfermeira, se você é médico, você conhece esse termo. Esse texto diz que a graça, ela vem nos fortalecer, ela vem reduzir, ela vem acabar, anular tudo aquilo que está fora do lugar. E se você está no lugar que você deve estar, segundo a palavra de Deus, você é invencível, inabalável, você está fortalecido, diz a Bíblia. É isso que o texto bíblico está dizendo. Ele nos confirma, esterizo no grego, ou seja, estabelecer, colocar você fixado, imóvel, sobre o firme fundamento da graça que temos em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Pio, como é que essa graça protetora vem sobre a minha vida? Quando você confia nele e não em você. É assim que nós recebemos a graça protetora, confiando em Deus e somente nele. A graça servidora é a dádiva de Deus a nós para servirmos as pessoas, servirmos aos outros. Queridos, Deus nos dá talentos, habilidades, capacidades para servirmos pessoas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim, 1 Pedro 4,10: cada um exerça o dom. A palavra dom no grego é charis, que é a mesma palavra grega para graça. A palavra graça, ela se divide em vários significados. Um dos significados é dom ou alegria. O que é graça? Alegria. O que é graça? É dom. O que é graça? Favor. O que é graça? É dádiva. Por isso o texto, por gentileza, diz assim, olha: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Meu Deus, eu não escrevi isso hoje, mas já estava aí, ó. Cada um exerça a graça, o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, em suas múltiplas facetas. Cada um de nós recebemos aqui um dom, uma graça para servir. Essa é a graça servidora.
que é dada de forma diferente para cada membro do corpo de Cristo. Ou seja, um recebe um dom, o outro recebe um outro dom. Um recebe uma forma dessa graça servidora, outros recebem outra forma dessa graça servidora. Por isso não existe uma pessoa mais importante que a outra, porque Deus deu para o seu irmão algo que você não tem, e Deus deu algo para você que o seu irmão não tem. Por isso que eu não posso olhar para vocês achando que eu sou mais importante, porque existem muitas coisas que eu não tenho e que vocês têm, e que eu preciso de vocês. Essa é a graça servidora. Um recebe o dom para tocar um instrumento, o outro para tocar um outro instrumento. Esses tempos atrás uma pessoa estava tocando um piano, uma beleza, coisa fantástica. E aí eu perguntei para ele: e você toca algum outro instrumento de sopro? Ele falou: nem sei como soprar um instrumento. Percebe? Ele tinha um talento, uma graça para tocar piano. Se desse lá um pistão, um clarinete, se desse um instrumento de sopro para ele, ele não sabia como executar aquele instrumento. Uns trabalham, recebem talento e trabalham e servem cantando, outros tocando. Alguns servem, usam esse talento, esse dom na projeção das imagens, outros colocando as letras para que a gente possa ler aqui. Queridos, são talentos, são dons que Deus dá para as pessoas, e as pessoas estão nos servindo. Alguns ficam ali na porta, na recepção, e abrem aquele sorriso largo quando você está chegando, e diz: seja bem-vindo, e sorri para você. É um dom de sorrir e de receber as pessoas. É um talento, é a graça servidora. Outros estão lá no estacionamento nos ajudando. Outros estão cuidando das nossas crianças nesse instante. Enquanto nós pais estamos aqui, eles estão ministrando as nossas crianças. Outros estão com os juniores e adolescentes lá no centro de retiros, abençoando, orando, ministrando os nossos juniores e adolescentes. Graça servidora. Outros trabalham com os jovens, outros estão dando cursos para noivos, outros cursos de teologia. Uns estão administrando a manutenção deste lugar, outros estão na sua forma mais burocrática, mais contábil, exigências de leis, e tem um grupo que cuida disso. São dons, são talentos, são dádivas que Deus dá às pessoas, para as pessoas servirem. Mas a fonte é uma única fonte, ou seja, somente Deus concede todos esses talentos. Somente Ele, é Ele que dá esses talentos. Precisamos entender disso, precisamos compreender isso. Meu irmão, você que já esteve num ministério, numa igreja, em algum lugar, e passou lá por uma dificuldade, um desapontamento, uma desilusão, e diz: olha, eu estou aqui, mas eu venho aqui só para ficar sentado, não quero me envolver em nada. Você não vai reinar em vida. Não vai reinar. Arregaça as mangas, põe o pé no barro, aí vamos fazer alguma coisa para você ver o que vai acontecer na sua vida. É muito egoísmo vir na igreja todo domingo só para receber. E a graça servidora, ela destrói o nosso egoísmo. Deus colocou algumas coisas nas suas mãos que só você tem, mais ninguém tem. E a igreja precisa de você. E a igreja precisa desse seu talento. Olha o texto de Êxodo 31, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés. Moisés falava face a face com Deus, o grande legislador. Versículo 2 diz assim: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, do Espírito Santo, dando-lhe destreza, dando-lhe habilidade e plena capacidade artística. Olha o que Deus fez com esse rapaz. Ungiu ele. Por isso, a próxima vez que você estiver na frente de um quadro e você não entender, não diga que você não gostou, que o quadro é feio. Diga: eu não entendi. Olha o que Deus fez. Plena capacidade artística. Que coisa linda, mas olha o versículo seguinte: para desenhar, para executar trabalhos em ouro, prata e bronze,
para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, ele designou a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para auxiliar Bezaleel. Também capacitei todos os artesãos, para que executem tudo o que lhe ordenei. Querido, isso é corpo, isso é igreja. Isso é a graça servidora. Você recebeu um talento legal, não é para você criticar outra pessoa, não. É para você ofertar o seu talento, dispor, disponibilizar. Competição é uma coisa do inferno. Servir é algo de Deus, é algo dos céus. A graça servidora. Veja que a Bíblia Sagrada nos revela que Deus é a fonte de todos esses dons. E a única razão de recebermos esses dons é para usarmos, para levarmos as pessoas a receber através de nós aquilo que Deus tem nos dado. Ao servirmos as pessoas, estamos servindo o próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa. Eu tenho os meus direitos. Não que possamos reivindicar qualquer coisa. Não, pastor, eu conheço os meus direitos. Não que possamos reivindicar qualquer coisa. Não, mas isso aqui não que possamos reivindicar qualquer coisa. Não tem carteiraço na Bíblia. Você sabe que eu sou coordenador aqui nessa igreja? Não que possamos reivindicar qualquer coisa. Meu Deus, que coisa fantástica, amado. Olha que texto. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, como resultado do meu empenho, do meu suor, da minha dedicação. Mas olha o que diz o texto: mas a nossa capacidade vem de Deus, a nossa habilidade vem de Deus. Aqui temos um princípio profundo, um princípio que, se eu e você praticarmos, isso vai nos libertar. Libertar de quem? De nós mesmos. Em muitos momentos, o maior adversário que você tem é você. Olha que a nossa capacidade vem de Deus, os nossos talentos vêm de Deus. Por isso não reivindicamos qualquer coisa. Coisas como elogio, reconhecimento, exaltação, promoção, meus direitos. Qualquer coisa com base naquilo que fazemos, pois a nossa capacidade vem de Deus, o nosso dom vem de Deus. Deus nos dá a graça para servirmos. Aleluia! A graça servidora usa o princípio do escambo. Escambo é a troca de mercadorias ou serviços sem o uso do dinheiro. Isso significa: eu dou a você aquilo que eu tenho, e você dá a mim aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho. Significa que, se eu não der para você o que eu tenho, eu não vou receber o que eu não tenho. Uau! A graça servidora é para benefício das pessoas, dos outros. A graça servidora nos ensina a dar o que Deus nos tem dado e receber dos outros aquilo que Deus não nos tem dado. A graça servidora me impede de ser infrutífero, estéril. Pio, eu estou assim como cristão, eu estou meio abatido, eu estou meio triste, eu estou meio assim depressivo, eu não sei. Duas coisas você tem que fazer para sair daí. Você tem que levar as pessoas a Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. O crente que está bem assim, sabe, meio céu, vida. Leve alguém a Jesus. E a segunda coisa: sirva. Pronto. É nascer das cinzas. É voltar a ser aquela brasa viva, quente. Leve alguém a Jesus. Fale de Jesus para alguém. Leve alguém a conhecer Jesus. Leve alguém a conhecer Jesus. Isso incendeia o teu espírito, incendeia o teu coração. E comece a servir.
Comece a servir. Sirva de todo o coração. Cada um exerça, novamente 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça servidora tem múltiplas formas, várias formas. Essa é a imagem do sentido do corpo, vários membros com funções distintas. O dom da mão é diferente do dom do pé, o dom do olho é diferente do dom do ouvido. Toda graça é dada livre e automaticamente por Deus a nós, mas isso não significa que nós temos essas graças, nós precisamos recebê-las em nossas vidas. Eu quero concluir. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, Ele é cheio de graça e de verdade. 1 João 1,14 diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que Jesus teve esse ministério assim tão abundante? Porque Ele tinha a plenitude da graça. Toda a graça. Completo. João 1,17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Rejeitar a graça é rejeitar Jesus. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Jesus é cheio de toda a graça e de verdade. E Ele veio nos presentear, outorgar graça e verdade. Deixa eu comentar aqui alguns erros que a gente começa a ver sobre a doutrina da graça. Alguns erros. Alguém disse certa feita: pastor, eu trabalhei muito na obra de Deus, mas depois que conheci, depois que aprendi sobre a graça de Deus, aprendi que eu não preciso fazer mais nada. Porque mesmo sem fazer, eu continuo sendo filho de Deus, eu continuo sendo salvo. Essa pessoa não entendeu nada sobre a graça de Deus. Ela não entendeu nada. A graça, ela não nos ensina a sermos preguiçosos. A Bíblia Sagrada diz que aquele que não trabalha também não deve comer. E se a pessoa não come, ela faz o quê? Morre. Se não trabalha, melhor que morra. Não é? O que precisamos entender sobre a graça é que na lei o homem dependia da sua capacidade, da sua força. Na graça, o homem depende da capacidade e da força de Cristo Jesus. Na lei, as pessoas faziam para serem abençoadas. Na graça, nós fazemos porque já somos abençoados. Na lei, as pessoas trabalhavam porque eram escravas. Na graça, nós trabalhamos porque nós somos proprietários, nós somos donos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, e por isso nós trabalhamos. Você que foi funcionário por muito tempo e disse: sabe de uma coisa? Eu estou trabalhando como funcionário de uma empresa há muitos anos, eu vou abrir o meu próprio negócio, porque aí eu chego na hora que eu quero, eu saio na hora que eu quero, eu tiro o tempo de férias que eu quero, eu tiro o salário que eu quero, eu vou abrir meu próprio negócio. Lê do engano. Quando eu era funcionário, eu chegava às 8, sexta-feira eu não trabalhava no sábado, sexta-feira às 6 da tarde, fechava a minha gavetinha, ia para casa, não queria nem saber se pegou fogo na empresa, se não pegou. Eu estava em casa, fazendo meu churrasquinho, jogando meu futebol, sábado, domingo, tranquilo, só voltava naquela gavetinha na segunda-feira. Só que agora eu sou dono. E como dono, você não sai mais às 6, você já não tira o tempo de férias que você quer, você não tira o salário que você quer. Na lei, as pessoas trabalhavam, porque elas eram obrigadas, eram escravos, funcionários. Na graça nós somos donos. Então quando uma pessoa diz: agora que estou na graça eu não preciso fazer nada, ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. As pessoas estão confundindo graça com liberalidade, com libertinagem.
Muitos dizem, não necessito fazer mais isso ou fazer aquilo, porque eu estou debaixo da graça, eu estou na graça. Lei e graça não tem nada a ver sobre fazer ou não fazer, mas sim, na lei éramos obrigados a fazer, e na graça somos livres para fazer. Meu Deus, algumas pessoas estão adaptando a doutrina da graça na sua conveniência. Cuidado com isso, cuidado com isso. Esses tempos atrás, conversando com um grupo de pastores, eu disse, irmãos, eu tomei uma decisão, eu vou ficar as manhãs em casa, estudando, lendo a Bíblia, e ficar na presença de Deus. Todos eles disseram, eu também vou fazer isso, isso testificou no meu coração, amém, eu também vou ficar em casa tal. Uma outra reunião eu falei assim, irmãos, eu estou agora decidido, fui tocado por Deus a jejuar 3 dias por semana. Deus pediu isso para o Pio, para mim não. Sabe, aquilo que convém eu adoto para mim, aquilo que não me convém eu jogo fora. Sobre a graça as pessoas estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Daqui a algum tempo, quando as pessoas que estão brincando com o pecado, porque estão dizendo que estão debaixo da graça, daqui a algum tempo, quando o domínio do pecado escravizar esse cristão, ao ponto de esmagá-lo e ele começar a somente sobreviver na terra, aí ele não vem culpar os pregadores da graça. Cuidado. Quando a miséria financeira bater sobre alguns cristãos, não, eu não preciso dizimar, não preciso ofertar, porque agora estou na graça. Quando a miséria abater sobre a vida dos cristãos, depois não vem reclamar. Não venham reclamar. Quando a preguiça tornar estilo de vida de alguns cristãos, cuidado. Não venham dizer que alguém os ensinou erroneamente acerca da graça. Ouça a mensagem da graça, mas na sua totalidade, na abundância da graça, em todos os aspectos da graça. Por exemplo, essas mensagens que estou pregando aqui, ouça 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, ouça várias vezes, para você entender essa doutrina tão importante na vida cristã. A graça não é para sobrevivermos, mas sim para reinarmos em vida. Por isso que Deus nos deu a graça. Eu quero passar esse videozinho, por gentileza, que fala sobre a graça servidora. Vamos ver, por gentileza. Antes de qualquer coisa, nós aprendemos que primeiro Deus. Estou orando, confiante nos méritos de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Criador e Redentor, mantenedor da minha vida, das nossas vidas. Amém, Jesus. Meu nome é Maria do Carmo Carvalho. Tenho 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos de meu Deus. Eu faço tudo. O que eu posso fazer, eu faço. O que minhas forças me dão, eu faço. Sua graça, imploramos a mim. A história da Maria do Carmo é uma história muito bonita. Quando eu cheguei aqui no distrito, eu fui apresentado a ela e ela me trouxe um sonho de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar à igreja para pregar o evangelho na sua comunidade. Quis construir logo uma igreja para anunciar o evangelho de Cristo. Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho. E ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno totalmente limpo por ela, apenas com uma enxada, um pedaço de pano, ao qual ela arrastava para fazer a terraplanagem, para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra assim, cortava um tanto,
e carregava. Não podia deixar, porque se deixasse, vinha chuva, ele ia segurar no chão novamente. Eu tinha que me esforçar. Quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes. Ela limpou sozinha, em 3 meses, uma área de 156 metros quadrados e, de acordo com o Departamento de Engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra. Isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra que ela removeu sozinha em 3 meses, sem a ajuda de nenhum equipamento motorizado. Eu tinha confiança que Deus me dava força para fazer. Ela não gosta de incomodar e ela pensa que se pedir ajuda para alguém, será sendo um incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. A irmã Maria do Carmo, quando eu disse a ela que iríamos até a convenção para testemunhar, ela a princípio se recusou, porque ela tinha um estudo bíblico às 3 horas, no mesmo horário da convenção. Eu gosto de dar estudo e acho que é a minha obrigação. E eu disse a ela para que remarcasse o estudo, porque o que nós iríamos fazer era muito importante para o avanço da obra da Casa de Deus. E ela então desmarcou o estudo e me acompanhou até a convenção. Então nós começamos a falar, mostrar algumas fotos de todo o terreno, de todo o volume de terra que foi removido, do sonho de construir uma igreja, da doação que ela fez para a igreja dos 3 terrenos, dos 2 terrenos onde a igreja vai ficar construída, mais da casa onde ela mora, que ela estava disposta a vender para poder empregar o dinheiro e construir a igreja. E depois que contamos todo esse testemunho e todos esses detalhes, nós então a convidamos para vir à frente. Cheguei lá, eu fiquei maravilhada de quanto Deus estava querendo me ajudar e nos ajudar. E aí eu só sei dizer que foi bênção, eu não estava esperando, não estava preparada e não estava com intenção disso aí. E quando me aproximei da Maria do Carmo e relatei para ela o que havia sido adquirido naquele dia, ela ficou muito emocionada, porque ela percebeu que o seu sonho agora seria realizado. Eu chorei, eu me alegrei, sabe? Eu não sei, eu estava assim, ó, como se eu estivesse no ar. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo e ela já é fiel nos seus dízimos e ofertas. Ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas. Para ela fica apenas uma pequena parte. E com essa pequena parte, ela construiu um salão de 8 metros por 4, com laje, já pensando em iniciar as reuniões. Só ficava pensando que quando eu concluí isso aqui, para mim, eu vi que tudo posso naquele que me fortalece. A engenharia já está com um projeto, estão desenvolvendo agora toda a parte arquitetônica e a parte estrutural, para que, após iniciarmos as reuniões no salão que ela edificou, iniciarmos a construção do prédio da igreja. Já temos um plano de trabalho estabelecido para cá, que vão fazer ações sociais com a comunidade, para começar a apresentar aqui a pregação do Evangelho. Alguns poderiam pensar, é mais uma igreja, é mais um local de trabalho, o local para chegar é difícil acesso, a estrada é de chão, muitos buracos, tem muita água no meio do caminho. O Evangelho será pregado a todo mundo, a toda criatura. E isso não é só nos centros urbanos, é também nas vilas, nos sítios, nas fazendas, na periferia. Todos esses lugares tem pessoas que necessitam e estão ansiosas por encontrar com Jesus. Eu sou uma igreja viva, eu sou uma igreja que posso andar, é a igreja que move. Estamos pensando numa igreja para 100 pessoas e aqui nessa região moram em torno de 450 a 500 pessoas. É um desafio grande deixar essa igreja cheia. Mas eu não tenho dúvida que pelo exemplo de fé que ela tem e que ela professa aqui, essa igreja ficará pequena em pouco tempo. Deus não fez a gente para ficar acomodado. Ele disse assim, toma a tua cruz e segue-me. Aleluia. As obras não são as raízes do êxito da vida cristã. As obras são os frutos do êxito da vida cristã. A raiz é a graça. Os frutos são as nossas obras. Por isso nós fazemos o que fazemos, por amor, por gratidão, por devoção, porque o nosso Deus é totalmente digno de receber o nosso trabalho.
Esta é a graça servidora. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus mais uma vez com um aplauso. Ele é digno. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom